Oi, crocheteira! Seja muito bem-vinda aqui ao nosso primeiro vídeo no canal, utilizando o fio náutico. E essa peça maravilhosa é a peça que você vai aprender hoje. Coloquei aqui, ó, um mosquetão para fazer o fechamento da nossa aba. É uma peça super espaçosa, muito linda e super fácil de fazer. Você vai conseguir fazê-la tranquilamente. Estou utilizando aqui, ó, olha a rentabilidade desse fio. Esse aqui é o fio da Arteseu Fios, na cor palha. Então, vou deixar o link aqui na descrição do contato da Kelly para você entrar em contato e já fazer o seu pedido. Esse aqui é o rolo de 420 metros de 800 gramas. A rentabilidade é sensacional. Para você ter noção, olha aqui. Eu fiz essa bag e eu ainda tenho esse tanto de fio para fazer várias outras peças. Então, se você já gostou dessa bag, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário e se inscreva no nosso canal para ser notificado, porque a partir de agora vai ter muito conteúdo de peças em fio náutico e, claro, com a minha parceira da Arteseu Fios, a Kelly. Então, o contato dela tá aqui na descrição do vídeo. Bora crochetar? Então, vamos iniciar aqui a nossa peça. Estou utilizando o fio náutico da Arteseu Fios, 3 milímetros de espessura, e vou utilizar aqui, ó, para minha tensão de ponto, a agulha número 5, mas você pode também utilizar a agulha 4. Vou lá. Aqui, ó, nós vamos iniciar deixando um pedacinho de fio para fazer o acabamento depois. Laço o fio girando, ó, formando aqui um Ezinho, para iniciar o nosso trabalho. Laço o fio, passa por dentro da argolinha, fizemos aqui o nosso primeiro pontinho, que é o nó corrediço. E agora eu vou fazer um total de 18 correntinhas. Lembrando que essa peça você pode fazer do tamanho que quiser. Eu vou personalizar a minha de acordo com o tamanho do meu telefone. Então, eu vou fazendo e vou medindo. Quanto mais correntinhas, maior ela vai ficar. Quanto menos correntinhas, menor a sua bag vai ficar. Então, vou fazer aqui, ó, 18 correntinhas. Laço o fio, passa por dentro da argolinha. Laço o fio, passa por dentro da argolinha. Não precisa apertar muito, pode deixar aqui, ó, bem justinho, de forma que a agulha deslize facilmente. Não pode ficar nem muito apertado e nem muito largo, tem que ficar aqui bem justinho. Então, laço o fio e fecha e vai fazendo aqui todas as suas correntinhas. Fiz aqui um total de 18 correntinhas e eu gosto sempre de ir fazendo e medindo de acordo com o tamanho do meu telefone aqui. Como eu vou fazer 2 carreiras, 18 correntinhas vai ser o tamanho legal. Então, aqui eu vou marcar essa correntinha aqui, porque eu vou trabalhar ela na próxima carreira aqui. Então, ó, coloca o dedo aqui em cima do ponto para você não perder e faz uma correntinha de subida, ficando com um total de 19 correntinhas. Agora, você vira o trabalho e nós vamos trabalhar, ó, essa barriguinha aqui de trás. Tem essa primeira barriguinha e a segunda. Nós vamos trabalhar a partir da segunda. Então, você vai introduzir a agulha pegando apenas essa barriguinha do avesso. Laço o fio, traz pra frente, dei altura, faz aqui o seu primeiro ponto baixo. Vem aqui, ó, pega a barriguinha, por isso que não é bom apertar essa primeira carreira. Primeira barriguinha, laço o fio, traz pra frente, dei altura, laça e fecha. Tá vendo? Dessa forma, aqui embaixo vai ficar a cabeça do meu ponto e vai ficar bem bonita. Então, ó, vou trabalhar aqui as barriguinhas pegando a alcinha de trás até chegar no final da minha carreira. Não tem segredo, só você fazendo pontos baixos e aí você vai ajustando a tensão do ponto para que fique bem certinho. Aqui, se você puxar muito ponto, vai criar buracos. Então, introduza a agulha de forma que você não repuxe muito. Então, ó, laça, traz pra frente, dê altura, laça e fecha. Pode fazer com calma essa primeira carreira. Chegando aqui no final, eu volto para mostrar o próximo passo. Estou chegando aqui no meu último pontinho e eu faço nele também. Então, aqui, ó, o meu último pontinho, eu vou introduzir a agulha, laça, traz para frente e faz aqui um ponto baixo. Dentro desse mesmo buraquinho, eu vou fazer mais 2 pontos. Então, aqui, ó, introduz
a agulha, faz o pontinho retinho aqui, pra fazer a curvinha. E aqui também mais um pontinho. Então, eu fiz 3 pontos aqui na minha curvinha. Se o seu buraquinho abrir, é só você puxar aqui, ó, essa pontinha de fio, que ele fecha. E deixa ele aqui de lado pra gente fazer o acabamento depois. Agora, nós vamos voltar fazendo pontos baixos. Então, aqui, ó, no pé do meu ponto baixo, tá vendo? Na primeira correntinha, eu já vou introduzir a agulha, pegando as 2 alcinhas, e vou fazer aqui o meu ponto baixo. Então, ó, faz aqui o ponto baixo. No pontinho da frente, ó, no pé do meu ponto baixo, vou introduzir a agulha, que ficou um pouquinho apertado. Traz pra frente e faz um ponto baixo. Então, você vai repetir fazendo pontos baixos por toda essa carreira, até chegar aqui no final novamente. Já fiz aqui, ó, toda a minha carreira, e dentro desse último buraquinho, onde tá aqui o meu último ponto, eu vou fazer 2 pontos para que a minha curvinha fique com 3 pontos, exatamente igual aqui o outro lado. Então, aqui, ó, você vai introduzir a agulha, traz pra frente, ó, pega, tá vendo? Observe que eu tô pegando aqui o ponto exatamente do mesmo jeito que nós já estávamos trabalhando. Ó, traz pra frente, dei a altura, laço e fecha, no mesmo buraquinho, mais um pontinho. Então, aqui, ó, nós ficamos com um total de 3 pontos. 2 que eu acabei de fazer e aquele primeiro ponto que nós fizemos quando começamos o nosso trabalho. Eu vou vir com o marcador para não ter erro. Então, aqui, ó, no primeiro pontinho, onde nós fizemos o início da nossa carreira, eu vou introduzir a agulha no centro dele, ó, onde tem uma perninha e na outra. Vou colocar aqui. Porque dessa forma, você nunca vai errar. Então, ó, eu vou introduzir a minha agulha aqui nessa primeira correntinha da horizontal. Introduz a agulha. Que assim você pode fazer quantas carreiras quiser, que o seu fechamento nunca vai dar errado. Laço o fio, leva lá pra trás. Agora, eu vou passar o fio aqui pra trás, ó, do jeito que ele já tá mesmo. E não vou introduzir a agulha aqui onde eu coloquei o meu marcador, porque esse aqui é o meu primeiro dos meus 3 pontinhos da curvinha. Eu vou introduzir aqui, ó, nesse segundo pontinho. Então, eu introduzo a agulha no centro do ponto, porque nós vamos trabalhar ponto baixo centrado. Uma perninha da direita, uma perninha da esquerda e a barriguinha. Laço o fio aqui, ó, na agulha e ajusta. Ajustou o fio, laça, passa aqui por dentro dessa primeira argolinha e por dentro da segunda, fazendo aqui, ó, o seu ponto baixo centrado. Laça e fecha. Pronto. Por que que eu gosto de colocar esse marcador aqui? Para eu não me confundir. Porque a partir de agora, se você quiser, você pode fazer quantas carreiras quiser, fazendo sempre esse fechamento. E o seu fechamento, você nunca fará ele em cima dos aumentos. Porque o erro da base oval, na maior parte das vezes, é porque a pessoa faz o fechamento aqui dentro dos aumentos e aí acaba se perdendo. Desse jeito, a pessoa vai fazer o fechamento sempre fora dos aumentos e aí você vai sempre começar com um ponto sozinho. Então, eu sei que aqui, ó, é um ponto sozinho, aqui é um ponto sozinho. Vou fazendo pontos sozinhos, ó, sendo o ponto baixo centrado, até chegar aqui no final da minha carreira, antes de chegar nos meus 3 pontinhos de aumentos. Então, aqui, ó, sempre fazendo o ponto baixo centrado. Traz pra frente, dei a altura, tá vendo? Então, aqui, ó, no meu primeiro pontinho, ó, meu primeiro pontinho dos 3, eu vou fazer os aumentos. Então, vou fazer no ponto baixo centrado até chegar aqui, pra não ter erro. Estou chegando aqui no final da minha carreira, ó, e vou colocar aqui o meu último pontinho, sozinho. Pronto. Agora, já entra aqui os meus aumentos, ó. Tem 3 pontos aqui dentro do meu mesmo buraquinho. Então, se eu coloquei 3 pontos aqui na curvinha, essa segunda eu vou ter 6 pontos, que eu vou fazer aumentos em cada ponto de base. Então, aqui no meu primeiro pontinho, observe se você tá introduzindo corretamente.
laço o fio, traz pra frente e faz aqui um pontinho. No mesmo buraquinho, você vai fazer mais um pontinho, porque é o aumento. No pontinho do lado, eu vou fazer mais 2 pontos, que é mais um aumento. Então, vai introduzindo a agulha e vai observando se tá bem certinho. Ó, um, no mesmo buraquinho, mais outro. E aqui, ó, o meu terceiro pontinho dentro da minha curvinha. Se você quiser, você pode colocar um marcador para você não errar. Então, aqui, ó, terceiro pontinho. Vou fazer mais 2 pontos. Então, aqui eu fiz 6 pontos nessa curvinha. 2 pontos em cada ponto de aumento, certo? Abrir o buraquinho, é só puxar aqui, ó, que já fecha. E agora, eu vou voltar fazendo pontos baixos centrados, até chegar aqui aonde tá o meu primeiro pontinho da minha curvinha. Então, aqui eu também vou fazer 6 pontos, que é 2 pontos para cada pontinho de base. Então, não tem segredo. Ó, vai fazendo ponto baixo centrado sozinho, até chegar lá na curvinha. O bom de fazer base oval é que os aumentos são feitos apenas nas laterais. Aqui vai ser sempre ponto sozinho. Vou fazer o meu trabalho aqui e já volto. Fiz aqui todos os meus pontos sozinhos e cheguei aqui na minha curvinha, onde eu fiz 3 pontos. Para ficar igual ao outro lado, vamos colocar 6 pontinhos aqui. Então, ó, introduz a agulha corretamente, faz aqui o primeiro conjunto de aumentos com 2 pontos. No pontinho da frente, introduz e faz aqui o segundo conjunto de aumentos com 2 pontos. Então, nós temos 4 pontos aqui. E agora, deixa eu soltar meu fio. E agora, nós vamos fazer o último ponto aqui, ó, onde tá o meu marcador. É por isso que eu gosto de marcar, para não ter erro. Então, agora eu posso tirar o meu marcador e vou introduzir a agulha aqui, ó, no centro do ponto, sempre observando, tá vendo? Perninha da direita, ó, perninha da direita, perninha da esquerda e a barriguinha aqui de trás. Laço o fio, traz pra frente, faz aqui, ó, 2 pontos. Eu sempre gosto de colocar o marcador, porque como nós fazemos o fechamento desse jeito, o fio acaba passando por cima. E aí, acaba que pode se confundir. Tá vendo que o nosso fechamento vai ser sempre fora da carreira dos aumentos? Então, por exemplo, eu não vou fazer mais aqui carreiras, mas eu vou te mostrar como você faz o fechamento para fazer a terceira carreira. E você vai fazer sempre o mesmo fechamento. Então, ó, finalizei aqui o meu último conjunto de aumentos, dei altura. Primeira correntinha da horizontal, introduz a agulha aqui, ó, entre os pontos. Laço o fio, leva lá pra trás. Agora, não precisa colocar mais marcador, porque essa confusão que acontece é sempre aqui na transição da primeira para a segunda carreira. Abaixo da barriguinha que se formou, introduz a agulha aqui, ó, no centro do ponto, certinho, tá vendo? Ajusta o fio que vem do rolo, laça o fio, traz pra frente e coloca aqui essa alcinha dentro dessa, laça e fecha. Então, aqui, ó, o meu fechamento vai ser sempre desse jeito e fora dos meus aumentos. E aí, como eu faço os aumentos a partir de agora? Exatamente do mesmo jeito que eu faço os aumentos da base circular. Tem que seguir a lógica para que a base fique bem bonita, bem retinha, estruturada. Então, por exemplo, aqui eu fiz 6 pontos, né? Então, essa carreira vai ser um ponto sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. Finalizei aqui os 6, venho aqui, ó, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. E aí, fechou certinho. Aqui eu comecei fazendo um sozinho e aqui eu finalizei fazendo um aumento. Então, vai seguindo essa lógica, fazendo sempre os fechamentos desse jeito que eu ensinei, que você vai conseguir fazer a base do tamanho que quiser. Aqui eu vou desmanchar, porque eu vou parar por aqui e já vou subir a parede da minha mini bag. Então, ó, deixa eu passar as medidas aqui pra você, porque eu sei que vão me perguntar depois. Então, a minha base, ela ficou com 17 centímetros. Lembrando que você pode fazer do tamanho que quiser. Aqui no meu caso, como eu vou colocar meu telefone, olha, vai ficar ótimo o tamanho. Então, primeira correntinha da horizontal, introduz a agulha de fora para dentro
entre o meu primeiro e o meu segundo ponto fora dos aumentos, laço o fio e leva lá pra trás. Abaixo da barriguinha que se formou aqui, ó, são 2 fios, esse e esse. Eu vou pegar apenas uma alcinha e vou laçar aqui, ó, na minha argolinha de trás. Ajusto o fio, laça e traz pra frente, fazendo aqui, ó, o primeiro ponto baixo. Eu gosto de deixar essa alcinha para marcar bem a minha base da minha parede. Então, aqui agora eu vou trabalhar sempre a alcinha que tá aqui para o meu lado esquerdo, que tá para o lado de dentro da minha base, do meu lado avesso. E vou trabalhar essa barriguinha aqui de trás. Sei que vão me perguntar, Bianca, não quero trabalhar a barriguinha de trás, posso? Pode, não tem problema nenhum. Eu gosto de pegar as 2 alcinhas para que minha parede fique mais estruturada. Então, ó, peguei a alcinha de fora e a barriguinha aqui, ó, que é o avesso do meu ponto baixo. Coloco aqui dentro da agulha. Laço o fio, traz pra frente, dei a altura, faz aqui um ponto baixo. Pega a alcinha de fora, pega aqui a barriguinha e vai fazendo aqui pontos baixos por toda essa carreira. E a partir de agora, a gente já não faz mais aumentos. Então, vai ser um ponto baixo para cada pontinho de base. E o pontinho de base é aqui, ó, a minha carreira anterior. Então, não vai ter aumentos. Mesmo quando você chegar aqui, ó, aonde nós fizemos aumento, você vai fazer um ponto para cada. Pega aqui a alcinha de fora e pega aqui a barriguinha e faz pontos baixos. E aí, aqui você já consegue observar que cria essa marquinha, tá vendo? Aqui eu já posso fazer da seguinte forma. Coloco aqui a minha base e já consigo ver que eu tô subindo uma parede. Então, vou fazer aqui toda a minha carreira e volto pra gente fazer o fechamento juntas. Finalizei aqui minha primeira carreira e tá vendo que o trabalho fica bem amassado. Então, você vem aqui, ó, ajeitando, e isso é muito importante para que a sua peça siga bem bonita, bem estruturada a cada carreira. Então, ó, vai ajeitando aqui toda a sua peça. Olha como ficou linda aqui minha primeira carreira. Quero aproveitar e pedir para você deixar aqui o seu like, se inscrever no nosso canal e deixar seu comentário. Me conta se você tá gostando de crochetar essa linda peça comigo. E o melhor de tudo, você entendendo a lógica do crochê, você vai conseguir usar esse mesmo passo a passo para fazer em qualquer outro fio. Pode ser em fio residual, em fio de malha residual, fio de malha prêmio, barbante, do jeito que você quiser. Porque o importante não é o fio que você está trabalhando, é a lógica do crochê que você precisa aplicar aqui, para você saber aumentar e diminuir todas as suas peças. Se você quer aperfeiçoar mais ainda o seu crochê, você pode vir participar da nossa comunidade Crochetando Amor. Lá eu ensino muita peça, você já entra aprendendo mais de 20 modelos de bolsas. Ah, Bianca, mas eu não sei fazer crochê, nunca peguei uma agulha. Você será muito bem-vinda na nossa comunidade, porque a nossa comunidade ela é do 0 ao avançado. Então, você vai amar. Inclusive, o link tá aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Para fazer o fechamento da minha primeira carreira aqui e já ir para a segunda, eu vou fazer sempre do mesmo jeito, independente da quantidade de carreiras que eu fizer. Então, entre o meu primeiro e o meu segundo ponto, eu venho aqui nessa primeira correntinha da horizontal. Introduzo a agulha de fora para dentro, entre os pontos, laça o meu fio e leva lá para trás. Lacei o fio, levei lá para trás, agora eu venho aqui no meu primeiro pontinho, introduzo a agulha, ó, no centro do ponto, observa se você vai trabalhar o centro do ponto aí. O meu aqui deu certinho. Ajusta o fio que vem do rolo, deixa aqui essa argolinha no tamanho da sua agulha, mais ou menos. Então, ajusta bem certinho. Laça o fio e traz pra frente. Fiquei com uma alcinha dentro da minha agulha e essa argolinha aqui de trás. Coloca a agulha dentro dessa argolinha, deixa, olha, tem que ficar bem retinho, tá? Pra ficar bem certinho o seu ponto. Laça o fio e fecha. E agora, nós vamos fazer pontos baixos centrados, porque o ponto baixo centrado acontece sempre a partir da segunda carreira. Então, vem aqui no centro do ponto, ó, introduz de forma que saia no meio de uma perninha, no meio da outra e abaixo da barriguinha. Laço o fio, dei a altura, fecha fazendo ponto baixo, centrado. Introduz no centro do ponto, traz pra frente,
dei a altura, a agulha sempre retinha, laça e fecha. Então, você vai fazendo esse trabalho por toda a carreira. Na verdade, por todas as carreiras, porque vai ser uma repetição. E aí, aqui, ó, você já vem ajeitando, porque já é a nossa segunda peça. Tá vendo que nessa primeira carreira nós trabalhamos apenas uma alcinha para criar esse desenho aqui, ó, que é a marcação da minha base para minha parede. Agora, eu não preciso fazer isso mais, agora eu posso fazer aqui, ó, as minhas duas alcinhas normalmente. Então, vai fazendo aí um ponto baixo centrado para cada pontinho de base. O pontinho de base é a nossa carreira anterior, sem aumentos, e eu vou voltar para te mostrar novamente o fechamento dessa carreira. Cheguei aqui no meu último pontinho e tá vendo que o meu trabalho tá bem torto. Então, eu venho aqui, ó, ajeitando carreira por carreira. Como o fio náutico, ele é bem macio, esse fio da Artesio Fios, ele é bem macio, então ele é bem maleável também. Então, você precisa ir ajeitando, ó, carreira por carreira, para que não fique feia a sua peça. E aqui você já vê que já tá ficando bem certinho. Eu vou fazer o fechamento aqui com você novamente, lembrando que todas as carreiras nós vamos fazer sempre o mesmo fechamento. Primeira correntinha da horizontal, introduz a agulha de fora para dentro, entre os pontos, laço o fio e leva lá para trás. Abaixo da barriguinha que se formou aqui no meu primeiro pontinho, introduz a agulha no centro do ponto. Sempre observe se você está introduzindo a agulha corretamente. Ajusta o fio. Ó. Ajusta aqui o fio bem certinho. Deixa a argolinha aqui atrás do tamanho da sua agulha. Laço o fio que vem do rolo, sempre segurando aqui para não perder. E traço para frente. Fiquei com uma argolinha dentro da agulha e agora eu vou colocar essa argolinha de trás aqui dentro da agulha também. Observe, ó, que a minha agulha fica sempre retinha. Então, eu laço o fio e fecho. E agora, eu vou fazer pontos baixos centrados novamente. Então, vai ser uma repetição de carreiras. Eu vou fazer sempre o mesmo fechamento, do jeito que eu acabei de te ensinar, e vou fazer sempre pontos baixos centrados, por quantas carreiras você quiser. Aqui eu vou fazer todas as minhas carreiras, lembrando que a cada carreira que você finalizar, você, antes de fazer o fechamento, vem ajeitando aqui os pontos para eles ficarem bem acomodados. Aqui, se você quiser, você pode fazer o acabamento já, ó, e eu faço da seguinte forma: eu puxo aqui bem certinho para não ficar nenhum buraquinho, passo aqui, ó, o meu fio com uma agulha menor por dentro de 2, 3, 4 pontinhos, enfim, veja aí como é melhor para você. Não tem lugar certo, lugar errado, o importante é que você faça um acabamento bem feito. Então, ó, passei aqui por dentro de 3 pontinhos, vou cortar o meu fio, ó, não precisa de deixar um pedaço muito grande, corto o fio, vem com o isqueiro, com a chama azul que cria aqui embaixo e queima. Aqui eu vou até cortar mais um pouquinho, ó, queima e vem com a ponta do isqueiro apertando, que ela já vai grudar aqui e já vai fazer o acabamento. Cuidado para você não queimar o dedo. Então, é assim que se faz o acabamento com o fio náutico. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras, faça a sua aí também, e eu já volto para mostrar como nós vamos fazer a nossa aba da nossa mini bag. Então, vamos para o próximo passo. Aqui eu fiz um total de 15 carreiras, vou mostrar para você aqui as medidas. Então, a minha mini bag ficou com 11 centímetros de altura e de largura ficou com aproximadamente 20 centímetros. Lembrando que você pode fazer do tamanho que preferir. Aqui, eu já fiz as marcações, onde eu vou começar e fazer a minha aba. Se você tiver feito do tamanho que eu fiz aqui, você vai obter essa quantidade de pontos, né? Aqui na nossa volta. Então, eu deixei aqui 8 pontos, ó, contando pela cabeça do meu ponto baixo centrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Coloquei o marcador aqui para eu saber aonde inicia a minha aba.
E do lado de cá, eu fiz também exatamente a mesma coisa. Só para eu marquei os dois lados, porque assim fica mais fácil de centralizar. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou fazer o acabamento da minha carreira pra gente já fazer a aba. Então, vou cortar aqui o meu fio. Não precisa cortar um fio muito grande. Corta o fio, puxa, que não vai desmanchar o seu trabalho. E nós vamos fazer o fechamento invisível. Então, vem aqui, ó, na primeira correntinha da horizontal, introduz a agulha, laça o fio, levando aqui para dentro. E agora, você vai vir aqui no último pontinho, pegando a barriguinha do ponto e a alcinha do lado de dentro do nosso trabalho, que é a cabeça do ponto. Deixa eu pegar aqui uma agulha menor para poder facilitar. Então, ó, vou pegar aqui a barriguinha do meu ponto baixo centrado e a alcinha, de forma que a minha agulha saia exatamente onde o meu fio tá saindo, tá vendo? Laço o fio e traz ele aqui para dentro. Pronto. Fiz aqui, ó, o fechamento invisível e agora já nem dá pra ver mais onde nós finalizamos a nossa carreira. Pega aqui, ó, o fio e vai entrelaçando, pegando apenas a alcinha de dentro, pra não soltar e já fazermos aqui o acabamento. Já entrelacei aqui o meu fio pra gente já crochetar por cima e já fazer o acabamento. Agora, eu vou vir aqui no pontinho da frente, onde tá o meu marcador, e vou iniciar a minha aba. Então, no pontinho da frente que tá meu marcador, eu vou introduzir a agulha, vou deixar aqui uma pontinha pra crochetar em cima, laço o fio, traz pra frente. E faz aqui o primeiro ponto baixo. Então, eu vou fazer pontos baixos por toda a carreira até chegar aqui no meu marcador, faltando um ponto para chegar no marcador. Então, ó, vem aqui no pontinho da frente, pega a cabeça do ponto e a pontinha do fio para já fazer o acabamento. E faz ponto baixo. Então, nós vamos fazer aqui, ó, o ponto baixo por toda a carreira. E a nossa aba, ela vai ser bem fácil de fazer, bem simples, porque ela é feita em ponto baixo de carreiras vai e vem. Então, realmente não tem segredo. Eu vou fazer aqui toda a minha carreira, chegando aqui, eu já volto para mostrar o próximo passo. E para fazer a nossa aba, é bem simples. Eu vou começar pulando aqui, ó, o pontinho da frente do meu marcador, tá vendo? Meu marcador tá aqui, eu vou pular esse primeiro pontinho e vou vir no próximo. Então, introduz a agulha, laço o fio que vem do rolo, traz pra frente, deixando aqui uma pontinha para fazer o acabamento. Laço o fio que vem do rolo e faz aqui o primeiro ponto baixo. Vem no pontinho da frente, ó, pega aqui a cabeça do ponto, introduz a agulha e já deixa aqui, ó, a pontinha do fio para ir crochetando por cima e fazendo o acabamento. Laço o fio e fecha fazendo ponto baixo. No pontinho da frente, a mesma coisa. Então, você vai fazer essa carreira aqui, ó, toda de pontos baixos. E a nossa aba, você vai ver que ela é bem simples de fazer, bem rápida de fazer, porque ela é carreiras de vai e vem. Então, realmente não tem nenhum segredo. E aqui, ó, eu pulei esse pontinho porque nós vamos fazer o acabamento da nossa aba. Então, vai acabar pegando esse pontinho aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, por toda a minha carreira até chegar nesse pontinho. Esse aqui, nós vamos deixar ele sem fazer para ficar exatamente igual ao outro lado. Então, vou fazer aqui a minha carreira e já volto. Cheguei aqui no final da minha carreira e deixei aqui, ó, um pontinho sem fazer, que é o pontinho que tá na frente do meu marcador. Agora, nós vamos virar a carreira pra fazer aqui os pontos baixos. Então, eu faço uma correntinha de subida, viro o trabalho sempre para o mesmo lado, venho aqui, ó, no primeiro buraquinho e já introduzo a agulha fazendo aqui um ponto baixo. No pontinho da frente, mesma coisa. E você vai voltar fazendo pontos baixos por toda a carreira. Realmente não tem segredo. E se você tá gostando de fazer essa peça, já deixa aqui o seu like, já se inscreva no nosso canal, para você não perder nada do que eu posto aqui. E se você quiser adquirir o fio, é só você entrar em contato com a Arteseu Fios.
O link e o contato, né, da Kelly está aqui na descrição do vídeo. Então, eu vou fazer aqui, ó, toda a minha carreira juntamente com você. Até chegar aqui, ó, no meu último pontinho, onde tem a cabeça do meu ponto, ó. Tá bem escondidinho aqui, tá vendo? Por isso que tem que fazer para sua peça ficar bem retinha. Fiz aqui o meu último ponto, faço uma correntinha de subida e viro o trabalho, sempre para o mesmo lado. Já venho aqui no primeiro pontinho e faço o meu ponto baixo. Então, vai ser uma repetição, todas as carreiras que você fizer aqui para sua aba. E você pode fazer quantas carreiras quiser, sempre seguindo esse padrão que eu estou ensinando aqui para você. Você vai observar que a lateral da sua aba, as laterais, né, ela vai ficar bem retinha. Então, tem que ter bastante atenção para você sempre fazer esse último pontinho aqui, porque senão a sua aba vai começar a entrar, se você não fizer. E se você fizer um aumento, por exemplo, 2 pontos ali e acabar se confundindo, pode ser que comece a abrir. Então, ó, cheguei aqui no meu penúltimo ponto, o meu último ponto tá aqui, a cabeça do meu ponto, e tá entre os pontos. Então, eu tenho que introduzir a agulha e fazer aqui, ó, o meu ponto baixo. Faz uma correntinha de subida, vira o trabalho, já vem aqui no primeiro pontinho, introduz a agulha e volta fazendo pontos baixos. Você vai fazer essa repetição por quantas carreiras você quiser. Aí, eu vou dobrando aqui, ó, de acordo com o que eu vou fazendo as carreiras, e vou vendo até onde eu quero. Se eu quero ela a minha aba mais curtinha, se eu quero ela maiorzinha, se eu quero que ela pegue até aqui embaixo. Então, você pode personalizar de acordo com o seu gosto. Então, já deixa aqui o seu like, já se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário. Eu vou fazer todas as minhas carreiras da aba e volto para mostrar o próximo passo para você. Já fiz aqui toda a minha aba e eu fiz um total de 9 carreiras. Lembrando que você pode fazer quantas carreiras quiser. Vou cortar aqui o meu fio para fazer o acabamento. Puxa que não vai desmanchar. E aí, eu vou passar esse fio aqui, ó, na alcinha, para já fazer o acabamento. E aí, a gente já vai vir crochetando por cima e já faz o acabamento bem certinho. Então, vou entrelaçando aqui, como ficou sobrando, vou cortar e vou queimar aqui a pontinha para ele não desfiar. Sempre utilizando a chama azul do fogo. Vou virar a minha bag aqui de lado e vou fazer o acabamento da minha aba, para ficar bem bonito, bem retinho. Então, eu já venho aqui, ó, no primeiro pontinho baixo que nós fizemos da carreira da nossa aba, introduzo a agulha, laço o fio, traz pra frente, deixando aqui a pontinha para fazer o acabamento. Queima aqui também. Gosto sempre de queimar, porque é perigoso desfiar e acabar desmanchando o seu trabalho. Então, faz aqui, ó, o primeiro ponto baixo. Vem aqui, ó, no pé do ponto e já introduz a agulha fazendo outro ponto baixo. Então, você vai fazer um ponto baixo para cada carreira que você fez. Ó, no pé do meu ponto aqui da carreira, outro ponto baixo. Vai fazer toda a volta, ó, no pé do ponto, outro ponto baixo, tá vendo? Sempre crochetando aqui por cima da pontinha. Ó, nesse buraco grande, um ponto baixo. No pé do meu ponto aqui, ó, outro ponto. E nós vamos fazendo aqui, ó, por toda a carreira, para fazer o acabamento, para ficar bem certinho, bem bonito o nosso trabalho. O acabamento faz muita diferença nessa peça. Então, aqui, ó, cheguei no final e vou vir aqui, ó, nessa primeira correntinha da minha última carreira. Então, eu já venho aqui, pegando a primeira correntinha, introduz e faz aqui, ó, um ponto, no mesmo buraquinho, 2 pontos. Se você quiser, pode fazer 3 pontos aqui, não tem problema nenhum, vou fazer só 2. Já venho aqui no pontinho da frente, ó, pegando a cabeça do ponto, as duas alcinhas, né, que é a cabeça do meu ponto baixo, faz outro ponto baixo.
Aqui também a mesma coisa. E você vai repetir nesse trabalho, ó, já vou crochetar aqui por cima pra fazer o acabamento. Você vai repetir até chegar aqui no último ponto. Chegando aqui, eu volto pra mostrar o próximo passo. Na verdade, vou mostrar a curvinha e voltar fazendo aqui a lateral. Já estou chegando aqui, ó, e no meu último pontinho, eu vou fazer aqui também 2 pontos dentro do mesmo buraquinho para fazer a curvinha, ó. Então, eu faço um ponto seguindo aqui a minha carreira e o outro ponto eu já faço virando aqui o meu trabalho para voltar fazendo essa lateral. E aqui você vai repetir o mesmo processo, ó. No meio do ponto, faz aqui um ponto baixo. Ó, onde tem um buraco grande, faz outro ponto baixo. Aqui também outro ponto, tá vendo? A cada carreira, você faz, ó, no buraco grande. Aqui, ó, no pé do meu ponto, faz outro ponto. É realmente fazendo a curvinha aqui da nossa aba, pra ficar bem bonito, bem certinho. Ó. Vem aqui, ó, no meu último ponto. Ó, e aqui, nós começamos fazendo aqui, ó, o pontinho. Então, eu faço aqui, ó, no pé. Olha como ficou bem mais bonita a nossa aba, bem mais bonita, bem certinho, olha. Agora aqui, eu vou cortar o fio, fazer o acabamento, passar aqui por dentro e queimar com o isqueiro. Agora, eu vou finalizar a minha peça personalizando ela do jeito que for melhor, né? O jeito que eu quiser. Vou colocar aqui, ó, um mosquetão na minha aba e essa meia lua aqui para poder fazer o fechamento. Então, vai ficar bem legal. E eu coloco da seguinte forma, essas duas peças aqui. Vou pegar aqui um pedaço do meu fio. Vou cortar. Venho aqui, ó, dobra, passa aqui por dentro do meu mosquetão. E venho aqui, ó, passando as duas pontas por dentro dessa argolinha. Então, vai ficar bem preso. Agora, eu venho aqui, ó, por dentro da minha aba, e aí eu preciso centralizar. Conto aqui certinho os pontos. Vai ficar da seguinte forma. E aí, eu passo por dentro do fio, por dentro dos pontos aqui, ó, fazendo o acabamento. E, pra finalizar, eu queimo com o meu isqueiro. Então, vamos lá. Vou contar aqui os pontos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem que fazer bem certinho, tá? Pra ficar bem bonito. E aí, aqui, ó, coloca a voltinha virada para cima. Porque aí vai ficar exatamente aqui igual o desenho do meu ponto. Já passa aqui, ó, entre os pontos. E aqui do outro lado, você faz a mesma coisa. Ó. Pronto. E antes de fazer o acabamento, você faz exatamente a mesma coisa na parte de baixo. Aqui, ó, eu vou utilizar uma meia argola, uma meia lua. Então, eu faço aqui do mesmo jeito.
Veja aqui certinho onde você vai precisar colocar. Vou colocar nessa segunda ou na terceira carreira. Vou levar o fio para dentro da minha bolsa, dar um nozinho bem forte, passar o fio por dentro de 2 ou 3 pontinhos e finalizar com o meu isqueiro. Vou fazer aqui o meu acabamento e volto para mostrar como ficou. Finalizei aqui a minha peça, coloquei um tassel. Para fechar a minha aba, eu coloquei um mosquetão e uma meia-lua. Utilizei aqui uma alça de corrente, mas se você quiser, você pode fazer a alça de fio náutico, que vai ficar linda. Então, se você gostou, já deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, me conta o que é que você achou dessa peça. E não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para você ser notificado de tudo que eu posto aqui. Um beijo, até o nosso próximo vídeo.